Olá! O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, a partir do verso 5, ele traz para nós uma declaração maravilhosa, que propõe nessa narrativa tão simples e objetiva, uma proposta de fé, um jeito de viver o nosso cotidiano. E eu quero então propor nesse momento de reflexão um tema para pensarmos, simplesmente simples. Escute esse texto sagrado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que narrativa perfeita! O texto diz aqui que o Senhor se fez servo. Ele não era. Ele se fez homem. Ele não era. Ele ocupou esse lugar mesmo sendo Deus. Ele tinha o direito de usurpar ser igual a Deus, porque ele era, em essência, Deus. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Ele faz um caminho que é um caminho de contramão com a cultura em que nós estamos inseridos. Um tempo em que nós estamos vivendo uma condição humana de egos inflados, de gente tomada por uma soberba absurda, com verdades absolutas, com pontos de vistas inflexíveis. Gente que não consegue pensar que é possível ter um outro ponto de vista, uma outra condição de enxergar. Olhando para esse texto, o que eu percebo como que nós, como geração, como humanidade, estamos distantes da proposta do Evangelho. O Evangelho é um convite a uma vida simples. Eu quero deixar bem claro que simplicidade não é igual a miséria. Simplicidade não é uma proposta de apologia a subtrações na vida, a prejuízos, a perdas. Não é isto. A grande questão aqui é quem domina e quem é dominado. Quem manda em quem? Nós podemos sim ter muitas coisas. Vamos olhar para homens e mulheres do passado, homens ricos, como Abraão, como Jó, homens que possuíram muitas coisas, mas que não foram possuídos por coisa alguma, que tiveram os seus corações livres dessa escravidão, da soberba, da vaidade, livres dessa condição humana, de uma busca insaciável por ter, por ser, por saber, como se pudesse transcender a condição humana e ocupar o lugar de Deus. O texto sagrado aqui nos sugere que devamos ter o mesmo sentimento que habitou o coração de Jesus. Que sentimento é este? O sentimento de uma vida simples, o sentimento da humildade, da servidão. Essa simplicidade humana que Jesus revela no seu ministério não é apenas para comunicar com o seu tempo, é uma proposta de vida para todas as gerações. Simplesmente simples, assim se define Jesus e o seu ministério. Aquele que poderia se vangloriar, aquele que poderia usurpar a condição de divindade, porque ele é Deus, se fez carne, e aí é um mistério da fé que não dá para se explicar, ele era 100% Deus e 100% homem, enquanto ser humano habitou entre nós, nessa condição, sentiu dores, sofreu as ameaças, as dificuldades, chorou diante de uma perda de um amigo especial que foi Lázaro. Todas as condições humanas permearam, tocaram a vida de Jesus. No entanto, ele nunca perdeu a essência. E dentre essas condições da sua vida, que define a essência do reino de Deus, está a simplicidade. Ele nunca se colocou no lugar acima. Ele sempre esteve ao lado daquele que clamava por um socorro, seja esse socorro a busca por enxergar, por uma libertação. Ele tocou em pessoas endemoniadas, em coxos, aleijados, tocou em pessoas enfermas de todas as formas, enlutadas, até pessoas mortas. Ele tocou na miséria humana. E ao tocar na miséria humana, ele declara a simplicidade. Ele declara um caminho de humildade. O detalhe é que isso não é prejuízo. Isso não empobrece Jesus, isso não rouba de Jesus coisa alguma, isso agrega valor. O texto vai dizer que por causa dessa condição que ele ocupou no seu ministério e na sua trajetória, Deus o Pai
o engrandeceu e deu a ele um nome que está sobre todos os nomes. E diz ainda que diante desse nome, todo joelho se dobrará e há de reconhecer que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade não subtrai nada da gente. Viver uma vida simples não tira de nós valor, ao contrário, nos dá valor. Agrega a um tesouro precioso, nos torna mais humanos. Estamos vivendo um tempo em que nós estamos esquecendo da nossa condição humana. Esquecemos. E uma das questões que estão na base da nossa condição humana é a nossa total dependência do nosso Criador. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos carentes do Senhor, carentes do seu amor, da sua graça, da sua vida, da sua paz, do seu perdão. Somos carentes de Deus. Não podemos viver a revelia da presença de Deus, a revelia da vontade de Deus e ter uma vida plena. A busca pela felicidade, a busca por uma vida plena de satisfação, ela não é possível até que o governo de Deus venha sobre nós. Até que eu e você possamos entender esse grande amor de Deus e essa proposta de viver uma vida simples, na presença de Deus e na presença dos homens. Conheço pessoas que possuem muito pouco, mas que são soberbas. E conheço pessoas que possuem muito, mas que vivem uma vida de simplicidade, de humildade, tratando gente como gente, tratando a família com honra e dignidade, honrando pai e mãe, celebrando as amizades, tratando com dignidade os vizinhos, gente que possui dinheiro, que possui poder, que possui patrimônio, mas que não se perdeu em sua condição humana e se permitiu continuar sendo simples, tratando gente como gente. Cristo trata gente como gente, ele abraça o humano, ele traz para mim e para você, assim como trouxe para gerações anteriores, o privilégio de, mesmo na nossa condição humana, viver o melhor dos céus. E o melhor dos céus tem tudo a ver com simplicidade. Tudo começou lá no Éden, quando Eva esqueceu a proposta de uma vida simples e desejou ser como Deus. Ali temos uma história que se desenrola com muitas desgraças, com muitos prejuízos. Nós não podemos esquecer o nosso lugar. Eu te convido, assim como tenho convidado a mim mesmo, a buscar uma vida de desapego, uma vida de simplicidade, valorizando mais a família, valorizando mais os amigos, valorizando mais os pais que ainda temos, quando os temos, que sejam honrados por nós, valorizando os irmãos em Cristo, os colegas de trabalho, tratando gente como gente, vivendo uma vida de simplicidade. No final da história, nós somos todos iguais. Um dia desse eu falava, e eu creio que isso é uma reflexão muito relevante, nós viemos do mundo sem nada. E tornaremos dessa condição humana pela morte para uma história transcendente, para uma vida eterna, também sem nada. Quando morrermos, nada levaremos. Não viemos com nada na bagagem e não poderemos levar nada. E no meio do caminho, estamos brigando por aquilo que não tínhamos e por aquilo que não levaremos para a próxima jornada. Por que brigar? Que eu e você possamos entender que o princípio da vida tem tudo a ver com desapego. Que possamos desapegar e valorizar mais gente e tratar pessoa como pessoa, gente como gente, vivendo uma vida de simplicidade. Que Deus nos ajude a celebrar esse tipo de vida para o louvor da sua glória e para a nossa edificação. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.